Graça e paz, irmãos do Cobertura Mútua. Um abraço especialmente ao pastor Chori. Queria agradecer o carinho do convite. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano. Eu sou um dos ministros aqui do Ministério Sonho de Deus. Caminho como filho do apóstolo Hélio, que também faz parte aqui da Cobertura Mútua há 25 anos, né? Sempre caminhando como filho ao lado dele. E hoje está sobre a minha responsabilidade o braço mais apostólico da igreja, o trabalho de cuidado de outros pastores, de outras nações, de outros estados, e a gente tem buscado servir o corpo de Cristo ao longo desses anos, vivendo com exatidão o desenho de Deus para a igreja. E dentro dessa exatidão, eu me recordo que quando nós iniciamos o Ministério Sonho de Deus, o Senhor nos falou a respeito de sermos um pensamento, né? Por quê? Porque é natural que quando você inicia o ministério, a primeira imagem, o primeiro desenho que você pense é um desenho denominacional. E quando nós olhávamos para aquele ministério nascendo há anos atrás, nós não tínhamos ainda a dimensão de onde o Senhor queria nos levar. E então foi necessário que o Senhor nos falasse não uma denominação, um pensamento. E ao longo dos anos a gente foi amadurecendo, crescendo em Cristo, e aproximadamente 2-3 anos atrás o Senhor nos trouxe uma outra palavra a respeito de que nós tínhamos a identidade e nós tínhamos a responsabilidade de ser um ambiente. E quando o Senhor nos deu essa palavra, me lembro do texto de Gênesis capítulo 2:8, quando Deus planta um jardim que nós chamamos o Jardim do Éden, e o Éden era um ambiente, era uma geografia espiritual, né? O Éden, assim como todas as realidades do Antigo Pacto, o Éden aponta para uma realidade espiritual que é onde a igreja deve estar, onde a igreja deve habitar. Uma geografia no espírito, né? Um corpo em movimento, um ambiente de vida que flui todas as coisas ao Senhor, ao Criador, né? E esse é o ambiente, e essa é a realidade, essa é a vida que a igreja carrega, onde quer que ela esteja. Todas as coisas fluem para o Senhor da igreja, o Criador de todas as coisas. É algo dinâmico, algo vivo, é algo orgânico. E o que a gente percebe, às vezes, que acontece quando nós observamos alguns tipos de denominação, ou até uma visão distorcida do que é a eclesiologia, restringir o desenho de Deus que é a igreja a uma visão denominacional, e você sai da clareza do entendimento do que é um ambiente, uma geografia espiritual, e restringe essa dimensão no espírito a um cenário. E o que são cenários? Cenários são estruturas que nós montamos e desmontamos para uma encenação. Eles não têm vida e eles apontam mais para o personagem. Então, com tristeza a gente observa que alguns lugares se transformaram em cenários. Tem belas estruturas, tem uma qualidade na construção de iluminação, são todos elementos que podem ser montados e desmontados para uma encenação, mas aonde já não há mais vida. E essa reflexão me levou muito àquele texto de Paulo, quando foi levado ao Areópago, e diante de tantos altares ele encontra um altar ao Deus desconhecido e faz daquele altar ao Deus desconhecido a sua mensagem para anunciar Cristo. A minha reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês, meus irmãos, pastores e líderes, é até que ponto, né, nós hoje não temos visto altares a um Deus que não conhecemos. Estamos tratando de produzir, de fazer, de trazer realidades que pensamos que podem se tornar uma liturgia correta, ambientes de culto, mas na verdade nós não conhecemos o Deus a quem nós estamos cultuando. Nós não conhecemos ao Senhor, nós não conhecemos a natureza da vida, nós não conhecemos a essência que é o amor. Quando nós vemos um país dividido, aonde infelizmente chegamos a um extremo de pastores
se manifestarem publicamente nas redes sociais com tanto ódio à esquerda e às pessoas que estão no poder, que a gente vê o evangelho sendo vivido ao avesso, né? Ao invés de amar os nossos inimigos, muitas vezes parte de nós, pastores, o anseio da morte dos nossos inimigos, porque parece que isso poderia produzir libertação para a nossa nação. Então o meu convite é para que nós venhamos a refletir a essência do evangelho que nasce de dentro para fora, que nos transforma de dentro para fora, que é conduzido por uma realidade espiritual, porque o reino de Deus é invisível e as realidades invisíveis é que de fato são eternas, porque as visíveis são temporais. Nós precisamos urgentemente nos atentar para todas as evidências do que Deus está falando nesse tempo, para nos trazer de volta a esse lugar, aonde nós entendamos o quanto nós precisamos uns dos outros, o quanto nós como corpo precisamos funcionar como engrenagens bem ajustadas, e quanto o espírito denominacional prejudicou o avanço da igreja, nos tirando a conceituação clara do que é ser um organismo vivo. Eu espero e oro e tenho trabalhado por isso, para que nós possamos nos mover como um. Nos mover como um é mais do que nos mover em unidade. Nos mover como um é nos mover na centralidade de Cristo. E nos mover como um nos dá sentido, senso de propósito, e nos dá a clareza do valor de cada pessoa que está do nosso lado. Se vocês me permitem, eu gostaria de orar e mais uma vez agradecer a atenção de todos vocês e trazer e sujeitar essa mensagem a tantos ministros, tantos pastores e líderes que amo e que admiro, que fazem parte desse grupo. Senhor, nós te damos graças por esse dia. Eu quero colocar nas tuas mãos a liderança do evangelho nessa nação, aqueles a quem o Senhor tem confiado o cuidado dos teus filhos, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, que todos nós possamos estar com o nosso coração rendido e com o nosso desejo em encaminhar e de forma exata, conforme um dia o Senhor desenhou, o modelo do qual o Senhor concebeu a igreja. Que possamos, Pai amado, desmontar os cenários e voltar a enfatizar a geografia da vida, o ambiente do Espírito, onde o Senhor tenha liberdade para ser tudo em todos. Coloco nas tuas mãos a vida de cada um dos meus irmãos, suas famílias, seus filhos naturais e espirituais, seus ministérios, e que todos nós possamos nos sujeitar a uma transformação que o Senhor deseja produzir nesses dias, que é de dentro para fora. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos.